Imagina a cena. Você tá num barco, no meio da madrugada, e o mar virou literalmente um inferno. Não é exagero não, mano. Ondas do tamanho de prédio batendo de um lado pro outro, vento uivando que nem lobo raivoso, água entrando por todos os lados, o barco subindo, despencando, balançando que nem folha seca. E você ali, segurando onde dá, rezando baixinho, pensando, é hoje que eu vou pro céu. Era exatamente isso que estava rolando no Mar da Galileia naquela noite. Os caras dentro do barco não eram turistas de primeira viagem não, velho. Era pescador raiz. Gente que nasceu e cresceu naquelas águas. Pedro, Tiago, João, André, esses brother conheciam cada onda, cada vento, cada mudança de clima daquele mar. Eles já tinham visto tempestade antes, já tinham passado perrengue, mas isso aqui, isso era de outro nível. A Bíblia conta em Marcos capítulo 4, versículo 37, que levantou uma tempestade tão violenta que as ondas se arrebentavam sobre o barco e ele já estava quase afundando. Olha só a descrição, quase afundando. A água entrando mais rápido do que eles conseguiam tirar. E ó a parada, esses pescadores estavam apavorados. Tipo assim, morrendo de medo mesmo, gritando, tentando salvar o barco, uns tentando tirar água com balde, outros segurando as velas que já estavam rasgando, todo mundo no desespero total. Aquela sensação de acabou, não tem mais jeito, a gente vai morrer aqui. Sabe quando você tá numa situação que fugiu completamente do seu controle? Quando você já tentou tudo, esgotou todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e mesmo assim a coisa só piora? Era isso, profissionais no ápice do desespero. Agora para tudo e pensa comigo. Se os caras que viviam no mar, que trabalhavam no mar todo santo dia, estavam com esse nível de pânico, é porque a situação era realmente desesperadora. Não tinha plano B, não tinha solução humana, não tinha técnica de navegação que resolvesse. Era só questão de minutos até aquele barco virar e todo mundo ir parar no fundo do mar. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais tenso. Jesus estava ali, o mestre, o cara que eles tinham largado tudo para seguir. Estava no mesmo barco, indo para o mesmo fim. Mas espera aí, onde estava Jesus nesse caos todo? Olha, você não vai acreditar quando eu te falar. Na real, quando os discípulos descobriram onde Jesus estava no meio daquela confusão toda, a revolta misturada com desespero foi instantânea, porque a posição dele não fazia o menor sentido, zero sentido. Mas calma, antes de chegar nesse momento absurdo, a gente precisa voltar algumas horas, precisa entender como diabos esse pessoal foi parar no meio de uma tempestade mortal. Porque olha, quando eles entraram naquele barco horas antes, tudo estava completamente diferente. O mar estava de boa, o céu estava limpo. Ninguém imaginava o inferno que estava por vir. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Volta comigo algumas horas. Sol se pondo no horizonte, aquele finalzinho de tarde. O mar da Galileia estava mansinho, parecendo uma piscina gigante. Água calma, reflexo alaranjado do céu, brisa suave. Sabe aqueles dias que você olha e pensa, cara, que paz? Era exatamente isso. Jesus tinha acabado de fazer o que ele fazia de melhor, ensinar. O cara tinha passado o dia inteiro na beira do lago, multidão em volta, todo mundo querendo ouvir, todo mundo querendo algo dele. E olha, não era pouca gente não. Tava tanta gente que Jesus teve que entrar num barco e se afastar um pouco da praia só para a galera conseguir ver e ouvir ele direito. Ele contou parábola pra caramba, aquelas histórias que mexiam com a cabeça do pessoal. Falou sobre semente, sobre o reino de Deus, sobre fé. Foi um dia intenso,
daqueles que você termina exausto. E quando o dia começou a cair, Jesus olhou para os discípulos e falou aquela frase que mudou tudo. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: passemos para o outro lado. Simples assim. Vamos para o outro lado do lago. Os discípulos nem piscaram 2 vezes. Para eles era tranquilo, rotina. Quantas vezes eles já tinham atravessado aquele mar? Centenas, talvez milhares de vezes. Conheciam aquilo como a palma da mão. Então foi aquela coisa: preparar o barco, soltar as velas, remar para pegar o ritmo. Procedimento padrão. Outros barcos também foram juntos, sabe como é? Quando Jesus se movia, sempre tinha gente seguindo. Sempre tinha curioso, sempre tinha quem não queria perder nada do que estava rolando. E olha a confiança desses caras. Eles entraram naquele barco sem preocupação nenhuma, sem medo. Sem receio, mar calmo, vento favorável, temperatura boa. Era tipo pegar a estrada num dia perfeito, céu azul, trânsito fluindo, música boa tocando. Aquela sensação de é hoje, vai dar tudo certo. Mas tem um negócio sobre o mar da Galileia que é sinistro, velho. Esse mar fica tipo uns 200 metros abaixo do nível do oceano, cercado de montanhas. E sabe o que isso significa? Que quando o vento desce dessas montanhas, principalmente de noite quando esfria, a parada muda rápido. Muito rápido. Tipo assim, você tá de boa num minuto, no outro minuto o inferno já tá armado. Sem aviso. Sem aqueles sinais graduais que dão tempo de se preparar. É uma virada brusca, violenta, daquelas que pega todo mundo desprevenido. Mas naquele momento, nada. Tudo tranquilo. Os discípulos provavelmente estavam até relaxando, conversando sobre o dia, comentando as parábolas que Jesus tinha contado, dando risada de alguma coisa. Aquele papo de brother depois de um dia corrido. Jesus mesmo estava ali, provavelmente quieto, descansando. O cara tinha dado tudo de si o dia inteiro. Ensinou, curou gente, lidou com multidão pressionando de todos os lados. Cansaço era pouco. E o barco ia deslizando suave pela água. Remamos pra cá, vela ajustada ali. Os pescadores no automático, fazendo aquilo que sabiam fazer de olho fechado. Confiança total, segurança total. Eles não faziam ideia, não tinham a mínima noção do que estava se formando, do que estava vindo. Sabe aquela expressão, calmaria antes da tempestade? Nunca fez tanto sentido quanto nesse momento. Porque enquanto eles estavam ali de boa, relaxados, confiantes nas próprias habilidades, nas próprias experiências, algo estava mudando. O vento estava mudando de direção, a temperatura estava caindo, as nuvens estavam se formando. E quando a coisa começou, cara, começou de um jeito que ninguém esperava. Porque em questão de minutos, aquele mar de piscina virou um campo de batalha. E esses homens confiantes, esses pescadores experientes, esses caras que achavam que tinham visto de tudo, iam descobrir que não tinham visto nada ainda. O céu literalmente desabou sobre eles. A primeira rajada de vento pegou todo mundo de surpresa. Não foi aquela brisa que vai aumentando aos pouquinhos, não. Foi tipo uma pancada, um soco de vento que sacudiu o barco inteiro e fez os caras se segurarem na hora. Pedro provavelmente olhou para o céu e pensou: opa, mudou o negócio. Mas ainda sem preocupação, sabe? Pescador raiz já viu vento forte antes, já navegou em condição ruim. Faz parte do trampo. Aí veio a segunda rajada, mais forte, e a terceira mais forte ainda. E foi aí que eles perceberam, isso não era uma ventania comum, isso estava escalando rápido demais. O mar começou a se agitar, aquela água calma, tranquila, começou a formar ondas, pequenas no começo, mas crescendo numa velocidade assustadora. E o céu?
Cara, o céu escureceu de um jeito sinistro, nuvens pesadas, carregadas, tomando conta de tudo. O resto de luz do dia sumiu em minutos, e aí começou o trabalho pesado. Os discípulos partiram para a ação, vela para baixo, remos na mão, todo mundo no esquema. Não era a primeira vez, eles sabiam o que fazer. Tinham técnica, tinham experiência, tinham músculo de anos e anos trabalhando naquele mar. Mas a parada não parava de piorar. As ondas começaram a bater no casco com cada vez mais força. O barco começou a balançar de um jeito violento. Aquele balanço que você perde o equilíbrio, que você tem que segurar firme para não voar. E o vento? O vento virou um uivo constante, ensurdecedor. Não dava nem para ouvir direito o que o cara do lado estava gritando. E olha, esses homens eram profissionais. Pedro já tinha passado noites inteiras pescando em condições ruins. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, tinham negócio de pesca da família. André conhecia aquelas águas desde moleque. Eles sabiam exatamente o que fazer em cada situação. Só que nada estava funcionando. Eles ajustavam a vela, o vento arrancava. Eles tentavam manter o barco numa direção, a onda jogava para outro lado. Eles remavam com toda a força e era como se o barco não saísse do lugar. Pior, era como se estivessem sendo puxado para trás. Tem uma hora que a habilidade humana encontra o limite. Tem uma hora que a experiência não resolve. Tem uma hora que a técnica não dá conta. E eles estavam chegando nessa hora. A chuva começou. Não foi aquela chuvinha fraca não, mano. Foi tipo abrirem uma torneira gigante no céu. Água descendo com força, misturando com a água do mar que já estava invadindo o barco. Em minutos, todo mundo estava encharcado até o osso. Não dava para ver direito, não dava para ouvir direito, não dava para fazer quase nada direito, e as ondas continuavam crescendo. Salmos 107, versículos 25 a 27, descreve isso de um jeito arrepiante. Pois falou e fez levantar um vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, esvaiu-se-lhes a coragem. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Toda a habilidade foi inútil. Deixa isso marinar na tua cabeça. Pescadores profissionais, gente que vivia daquilo, tendo toda a habilidade, se tornando completamente inútil. O barco começou a encher de água. Mesmo com eles tirando, entrava mais rápido do que conseguiam jogar para fora. A física era simples e aterrorizante. Se continuasse nesse ritmo, em pouco tempo, o barco ia estar cheio demais, pesado demais e ia afundar. O medo começou a apertar o peito de cada um ali. Aquele medo gelado, paralisante. O tipo de medo que você sente quando perdeu o controle total da situação. Quando você entende que não tem mais o que fazer. Que acabou. E no meio desse caos todo, no meio desse desespero crescente, no meio dessa batalha entre homens e natureza que os homens estavam perdendo feio, cadê Jesus? Onde estava o mestre nessa hora? O cara que eles largaram tudo para seguir, o cara que fazia milagre, que curava doente, que expulsava demônio. Onde ele estava agora que a morte estava batendo na porta? A resposta ia deixar eles ainda mais desesperados. Sabe quando você percebe que vai morrer? Não é achismo, não é paranoia, é certeza. Aquela certeza fria que vai subindo do estômago até a garganta e te sufoca. Era isso que estava acontecendo naquele barco. O desespero tinha virado pânico, pânico total. Pedro, o brutamontes que sempre tinha resposta para tudo, estava sem palavras, só ação, pegando balde, jogando água para fora, pegando de novo, jogando de novo. Movimento repetitivo, automático, desesperado.
sabendo que não ia adiantar, mas fazendo mesmo assim, porque parar é admitir o fim. João, o mais novo do grupo, estava segurando nas cordas com tanta força que as mãos já sangravam. Tiago gritava alguma coisa que ninguém ouvia por causa do vento. André tentava manter o leme firme, mas era inútil. O mar tinha assumido o controle total. E a água não parava de entrar. O barco estava afundando. Devagar, mas estava. E todo mundo ali sabia. Tem um negócio louco sobre o desespero. Ele te faz lembrar de tudo que você deixou para trás. Esses homens tinham largado tudo para seguir Jesus. Família, trabalho, segurança, futuro previsível. Pedro tinha deixado a sogra, a esposa, a casa. Tiago e João tinham deixado o pai Zebedeu e o negócio de pesca próspero. Mateus tinha abandonado a coletoria de impostos. E para quê? Para morrer afogado num barco no meio do nada? A mente humana é engraçada em momentos de crise. Ela vai para uns lugares estranhos. Esses caras provavelmente estavam pensando: a gente deixou tudo, confiamos, acreditamos, seguimos esse homem. E é assim que termina? Porque olha, Jesus tinha feito milagre pra caramba. Eles tinham visto paralítico andando, leproso sendo curado, demônio sendo expulso. Tinham visto o impossível acontecendo diante dos próprios olhos. Mas agora parecia que nada daquilo importava. Agora era só eles, o mar e a morte chegando. Isaías, capítulo 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Promessa bonita, né? Mas ali, naquele momento, com água batendo na cintura, barco quase virando, vento arrancando tudo, essa promessa parecia distante, muito distante. A fé estava sendo testada no limite absoluto. Não era mais aquela fé de domingo de manhã, de louvor bonito, de testemunho emocionado. Era a fé na sarjeta, na lama, no fundo do poço. A fé quando tudo aponta para o contrário. A fé quando a lógica diz: acabou. E olha o paradoxo brutal. Eles estavam no barco porque Jesus mandou. Foi Jesus quem disse: passemos para o outro lado. Eles só obedeceram. E agora estavam morrendo por causa da obediência? Não estava fazendo sentido nenhum. O medo tinha tomado conta de tudo. Não era mais aquele medo controlável, aquele frio na barriga que você respira fundo e passa. Era terror puro. O tipo de medo que te paralisa e te desespera ao mesmo tempo. Que te faz gritar sem perceber. Que te faz chorar sem sentir vergonha. Pescador profissional não chora fácil, velho. Mas ali tinha lágrima misturada com água salgada do mar, com chuva, com suor. E ninguém estava nem aí para esconder, porque quando você acha que vai morrer, orgulho some, postura some, máscara cai. Sobra só o ser humano cru, frágil, aterrorizado. E foi nesse momento, no ápice do desespero, no fundo do poço do medo, que alguém lembrou. Alguém pensou no óbvio. O óbvio que o pânico tinha feito eles esquecerem. Jesus! Cadê Jesus? Um dos discípulos, não sabemos quem, olhou em volta no meio do caos, procurando. E aí ele olhou para a popa do barco, para a parte de trás. Aquele cantinho onde geralmente ficava mais protegido do vento. E quando ele viu o que estava ali, cara, a revolta misturada com choque foi instantânea, porque o que ele viu não fazia o menor sentido, zero sentido, não encaixava na realidade daquele momento. E quando ele gritou para os outros, quando apontou, quando todos olharam na mesma direção, a pergunta que veio não foi de fé, foi de indignação pura. Jesus estava dormindo.
Não, você não leu errado. Deixa eu repetir. Jesus estava dormindo, no meio do caos, no meio das ondas gigantes, no meio do vento uivando, no meio da chuva torrencial, no meio do barco enchendo de água, no meio da morte chegando. Jesus estava ali, na popa do barco, deitado numa almofada, dormindo tranquilo. Tipo assim, dormindo mesmo. Não era aquele sono leve que qualquer barulhinho acorda, não. Era sono profundo, sono pesado. O cara estava apagado. Quando o discípulo viu aquilo e gritou para os outros, a reação foi instantânea. Todo mundo parou o que estava fazendo e olhou. E o choque foi geral, porque aquilo não cabia na cabeça de ninguém. Como assim o cara está dormindo? Pedro deve ter pensado que estava vendo errado. Passou a mão no rosto para limpar a água, piscou várias vezes. Mas não, era real. Jesus estava lá, tranquilão, enquanto eles estavam literalmente lutando pela sobrevivência. A revolta bateu forte, misturada com desespero, com medo, com uma pitada de "mas que quer que tá acontecendo?" Imagina a cena do ponto de vista deles. Você tá se afogando, tentando de tudo, falhando em tudo, com certeza de que vai morrer, e aí descobre que a pessoa que poderia fazer alguma coisa tá dormindo como se tivesse em casa, na cama, debaixo de um cobertor quentinho. É revoltante, mano. É de doer. Porque, olha, dormir naquele barco naquele momento não era humanamente possível. O barulho era ensurdecedor, o balanço era violento, a água estava voando para todo lado. Qualquer pessoa normal acordaria no primeiro segundo. Mas Jesus, o cara, estava em paz total. E aí vem a pergunta que provavelmente passou na cabeça de cada um deles. Ele não se importa? A gente tá morrendo aqui e ele tá nem aí. Marcos capítulo 4, versículo 38 registra esse momento com uma honestidade brutal. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram e lhe gritaram: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Não te importa que pereçamos? Essa é uma das perguntas mais cruas e honestas da Bíblia inteira. Não teve filtro, não teve religiosidade, foi desespero puro saindo em forma de palavras. Eles não foram lá mansinho falar: "Ó mestre, com licença, desculpa incomodar." Não, eles acordaram Jesus aos gritos, chacoalhando ele, com aquela energia de "acorda, acorda agora!" E cara, dá para entender, né? A situação estava além do crítico. Cada segundo contava, cada onda podia ser a última. Não tinha tempo para etiqueta, para educação, para formalidade. Era vida ou morte. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais pesado. Esses homens tinham acabado de passar o dia vendo Jesus ensinar sobre fé, sobre confiar em Deus, sobre o reino. E agora? Agora a fé dele estava no chão, literalmente afogando. É fácil ter fé quando o mar está calmo. É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil acreditar quando você está confortável, seguro, sem ameaça. Mas quando a tempestade vem de verdade, quando o perigo é real, quando a morte está ali palpável, aí a fé mostra o que ela realmente é. E a fé deles naquele momento estava despedaçada, substituída pelo medo, pelo pânico, pela certeza de que ia dar errado. Jesus acordou. Imagina ele abrindo os olhos devagar, vendo todos aqueles homens encharcados, desesperados, gritando. O barulho da tempestade invadindo os ouvidos dele, a água batendo no rosto. E aí, antes de fazer qualquer coisa, antes de acalmar o mar, antes de resolver a crise, Jesus olhou para eles e falou uma coisa que cortou mais fundo que qualquer onda.
Uma pergunta simples, direta, que foi tipo uma flecha certeira no coração deles. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Silêncio, pelo menos interno, porque a tempestade ainda estava rugindo do lado de fora. Mas por dentro, aquelas palavras ecoaram. Eles tinham acabado de questionar se Jesus se importava, e Jesus questionou a fé deles. Eles tinham acabado de gritar de desespero, e Jesus perguntou por que o medo. E antes que qualquer um pudesse responder, antes que pudessem processar aquelas palavras, antes que a vergonha ou a defesa ou qualquer outra emoção tomasse, Jesus se levantou. E o que aconteceu nos próximos segundos ia mudar tudo o que eles pensavam que sabiam sobre quem Jesus era. Jesus se levantou no meio daquela confusão toda. Não foi correndo, não foi desesperado, não foi com pressa. Foi tipo deliberado, calmo, com aquela calma que não faz sentido nenhum no contexto. O barco estava balançando pra caramba. Qualquer pessoa normal teria dificuldade até para ficar em pé. Mas Jesus levantou firme, plantado, como se o chão debaixo dele fosse sólido. Os discípulos estavam ali, encharcados, ofegantes, com os olhos arregalados. Metade era expectativa desesperada, metade era o que diabos ele vai fazer agora? Porque, estava óbvio que Jesus ia fazer alguma coisa, né? Ele tinha acordado, tinha se levantado, mas o que exatamente? Ajudar a tirar água? Segurar o leme? Remar? Nada disso fazia sentido, e nada disso seria suficiente de qualquer jeito. Já tinham tentado tudo. O barco estava perdido. Era questão de minutos. Jesus olhou para o mar, para o vento, para as ondas gigantescas. E teve um momento, tipo uma pausa, onde parecia que ele estava avaliando a situação, medindo a intensidade, observando o caos. E cara, imagina a cena, um homem em pé, no meio de um barco que está sendo despedaçado pela tempestade, olhando para a tormenta como se fosse ter uma conversa com ela, porque era isso que estava prestes a acontecer. Jesus não pegou corda, não pegou balde, não pegou remo, ele só ficou ali, em pé, firme. E então ele levantou a mão. O gesto foi simples, quase casual, como quando você levanta a mão para cumprimentar alguém. Mas tinha uma autoridade naquele movimento que é impossível descrever. Uma autoridade que estava além do físico. Era tipo espiritual, pesada, real. E então Jesus abriu a boca. Não foi um grito desesperado, não foi uma súplica ao Pai, não foi uma oração longa e elaborada, foi uma ordem, direta, simples, carregada de um poder que fez o ar mudar na hora. Marcos capítulo 4, versículo 39, registra exatamente o que Jesus falou. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. Repreendeu. Essa palavra é pesada, mano. Você repreende alguém que está fazendo algo errado. Você repreende alguém que está fora da linha. Você repreende quem está sob sua autoridade. E Jesus repreendeu o vento, como se o vento fosse uma criança desobediente, como se o mar fosse um cachorro bravo que precisava sentar. Acalma-te, aquieta-te. Não foi pedido, foi ordem, comando, do tipo que não aceita discussão. E olha, os discípulos tinham visto Jesus falando com autoridade antes. Tinham visto ele ordenando demônios saírem de pessoas. Tinham visto ele mandando doença embora. Tinham visto ele falando verdades que cortavam como espada. Mas isso era outro nível. Porque uma coisa é você ter autoridade sobre espíritos. Outra coisa totalmente diferente é você ter autoridade sobre as forças da natureza.
Jesus não orou, Pai, por favor, acalme esse mar. Ele não suplicou, Senhor, precisamos de ajuda aqui. Ele simplesmente ordenou, direto, para o vento, para o mar, como se eles pudessem ouvir, como se eles tivessem que obedecer. E sabe o que é mais louco? Eles obedeceram. Não foi gradual, não foi aos pouquinhos, não foi aquela coisa de tá melhorando, olha, tá acalmando. Não, foi instantâneo. A Bíblia diz que o vento cessou e fez-se grande calmaria. O vento cessou, parou, do nada, como se alguém tivesse desligado um ventilador na tomada, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa na realidade. As ondas gigantes, que um segundo atrás pareciam muralhas de água querendo destruir o barco, começaram a baixar, rápido, muito rápido, como se tivessem sido ordenadas a deitar. Como se um peso invisível tivesse pressionado elas para baixo. A chuva torrencial parou, assim, de uma hora para outra, como se as nuvens tivessem fechado as torneiras. O uivo ensurdecedor do vento virou silêncio, silêncio total. E o barco que estava balançando violentamente, subindo e descendo, sendo jogado de um lado para o outro, ficou estável, parado, como se tivesse ancorado em chão firme. Em questão de segundos, o inferno virou paz. O impossível tinha acabado de acontecer diante dos olhos deles. E a reação, a reação foi algo que ninguém esperava. O silêncio depois do milagre foi mais assustador que a tempestade. Parece loucura falar isso, mas era verdade. Porque pelo menos na tempestade eles sabiam o que estavam enfrentando. Vento, ondas, água, forças da natureza, coisas que por mais poderosas que fossem, ainda faziam parte do mundo conhecido. Mas aquilo, o que tinha acabado de acontecer, aquilo não era natural, aquilo não cabia em nenhuma explicação lógica, aquilo não tinha precedente. Os discípulos ficaram paralisados, literalmente congelados no lugar, alguns ainda segurando cordas, outros com baldes na mão, Pedro com a boca entreaberta, sem conseguir fechar. João com os olhos arregalados, Tiago olhando para o mar, depois para Jesus, depois para o mar de novo. Ninguém falou nada, ninguém conseguia falar nada. O mar estava liso, tipo espelho. Aquelas ondas monstruosas sumiram. O vento que estava arrancando tudo sumiu. A chuva que estava afogando eles sumiu. Era como se os últimos minutos tivessem sido um pesadelo, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. As roupas encharcadas provavam, a água ainda dentro do barco provava, as mãos sangrando provavam, os músculos doendo provavam, o coração ainda acelerado provava. Só que agora o coração estava acelerado por um motivo completamente diferente. Antes era medo da morte, agora era medo de Jesus. Não era aquele medo negativo, tipo terror de algo ruim. Era aquele medo reverente, sabe? Aquele medo que você sente quando percebe que está na presença de algo muito maior do que você, muito mais poderoso, muito mais divino. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 41, que eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Apavorados, essa é a palavra. Não era a admiração tranquila, não. Não era aquele "uau, que legal!" Era pavor, era terror reverente. Era o tipo de reação que você tem quando entende que tudo que você achava que sabia acabou de ser destruído. Porque pensa bem, esses caras achavam que conheciam Jesus, tinham passado meses com ele, tinham visto milagres, tinham ouvido os ensinamentos, achavam que sabiam quem ele era. Mas isso aqui, isso mudou tudo.
Curar doente é impressionante, mas ainda é lidar com gente. Expulsar demônio é poderoso, mas ainda é lidar com espíritos. Mas controlar a natureza? Ordenar o vento e ser obedecido? Falar como o mar como se fosse um servo? Isso não é coisa de profeta, isso não é coisa de homem santo, isso não é nem coisa de anjo, isso é coisa de Deus. E a ficha caindo foi brutal, devastadora, porque de repente eles perceberam, a gente está dividindo um barco com alguém que tem o mesmo poder que criou o universo. Olha a ironia pesada da situação. Minutos atrás, eles estavam com medo de morrer afogados. Agora estavam com medo porque perceberam quem estava no barco com eles. Salmos 89, versículo 9 diz: Tu dominas o mar embravecido, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Isso era a promessa do Antigo Testamento sobre Deus, sobre o Todo-Poderoso. E Jesus tinha acabado de fazer exatamente isso, com a mesma facilidade que você apaga uma vela. Os outros barcos que tinham saído junto com eles, imagina a cena lá. A galera provavelmente tinha visto a tempestade de longe, tinha lutado contra ela também, tinha sobrevivido raspando. E agora estavam olhando para o barco de Jesus tipo, gente, o que foi que aconteceu ali? Porque enquanto eles tinham lutado, remado, se desesperado, sobrevividos por um triz, no barco de Jesus, ele tinha simplesmente ordenado e tudo parou. Não teve luta, não teve esforço, não teve estratégia. Foi só, cala a boca, mar, fica quieto, vento. E pronto, obedeceram. Pedro estava tremendo, não de frio, de choque. O cara que sempre tinha uma resposta, que sempre falava o que vinha na cabeça, estava mudo, completamente mudo. André não conseguia parar de olhar para as próprias mãos, tipo tentando processar. Eu estava tirando água achando que isso ia ajudar. E bastava ele falar uma palavra. João, o mais jovem, estava com lágrimas nos olhos. Mas não era lágrima de medo ou desespero, era lágrima de assombro, de reverência, de quem acabou de ver algo que vai carregar para o resto da vida. E aí veio a pergunta que ia definir tudo, a pergunta que ecoa até hoje, mais de 2000 anos depois. Quem é este? 3 palavras, simples, diretas, mas carregadas de um peso absurdo. Porque essa não era uma pergunta casual, tipo quando você vê alguém de longe e pergunta, quem é aquele cara ali? Essa era uma pergunta existencial, uma pergunta que mexeu com tudo que eles achavam que sabiam. Eles conheciam Jesus, ou pelo menos achavam que conheciam. Pedro tinha visto Jesus na casa dele, curando a sogra que estava com febre. Tinha visto o cara transformar a vida dele de pescador frustrado para discípulo. Tinha ouvido Jesus ensinar sobre o reino de Deus. Achava que conhecia. João tinha se recostado no peito de Jesus em alguns momentos. Tinha essa intimidade, essa proximidade. Chamava Jesus de mestre com carinho genuíno. Achava que conhecia. Mateus tinha visto Jesus passar pela coletoria de impostos, olhar para ele, um cara odiado por todo mundo, e simplesmente dizer, me segue. Tinha experimentado a aceitação de Jesus. Achava que conhecia, mas agora estava tudo em xeque. Porque você pode conhecer um professor, pode conhecer um líder, pode conhecer um amigo, pode até conhecer um profeta, mas você não conhece alguém que controla os elementos da natureza com a voz. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta era carregada de medo, admiração, confusão e revelação, tudo junto. Era o tipo de pergunta que você faz quando o chão some debaixo dos seus pés, quando tudo que você achava sólido vira areia movediça.
Eles começaram a conectar os pontos, e os pontos levavam para um lugar assustador. No Antigo Testamento, em Jó capítulo 9, versículo 8, está escrito sobre Deus: só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Sobre as ondas do mar. E Jesus tinha acabado de fazer o quê? Acalmar as ondas, controlar o mar. Salmos 65, versículo 7 diz que Deus acalma o rugido dos mares, o rugido das suas ondas. E o que Jesus tinha feito? Exatamente isso, com uma palavra. As escrituras que eles tinham ouvido a vida inteira, que falavam sobre o poder exclusivo de Deus, sobre coisas que só o Criador podia fazer, Jesus tinha acabado de fazer. A ficha indo caindo não era confortável, era perturbadora. Porque se Jesus podia fazer o que só Deus faz, então Jesus era... Eles não conseguiam nem completar o raciocínio. Era grande demais, pesado demais, revolucionário demais. Olha a jornada desses homens até ali. Primeiro, eles pensaram que Jesus era um rabi, um professor bom, sábio, diferente. Depois viram os milagres e pensaram, beleza, é um profeta poderoso, tipo Elias, tipo Moisés. Mas isso aqui, isso quebrou todas as categorias. Isso não cabia em profeta, isso não cabia em homem santo. Isso só cabia numa categoria: divindade. E aceitar isso mexia com tudo, com a visão de mundo, com a religião, com a identidade, com o futuro, com tudo. Porque se Jesus é Deus em forma humana, então cada palavra que ele fala tem peso eterno. Cada ordem que ele dá é absoluta, cada promessa que ele faz é garantida, e cada pessoa que está perto dele está literalmente na presença do Criador do universo. Isso é grande demais para processar rápido. E sabe o que é louco? Eles estavam fazendo a pergunta certa. Quem é este? É a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer, porque a resposta para essa pergunta muda tudo. Se Jesus é só um homem bom, você pode admirar e seguir em frente. Se é só um profeta, você pode respeitar e aplicar alguns ensinamentos. Mas se ele é Deus, aí não tem como continuar na mesma. Não tem como ser neutro, não tem como ficar em cima do muro. Os discípulos ali, encharcados, tremendo, olhando para Jesus com uma mistura de medo e admiração, estavam no ponto de virada, no momento da verdade. E a pergunta ecoava: quem é este? Mas tem uma pergunta ainda mais importante, mano. Uma pergunta que atravessa 2000 anos de história e chega até você, agora, ouvindo essa história. Quem é Jesus para você? Não para a igreja, não para o seu pastor, não para sua avó, para você. Na sua vida, nas suas crises, nas suas tempestades. Porque olha só, os discípulos tinham Jesus fisicamente no barco com eles. E mesmo assim entraram em pânico, mesmo assim duvidaram, mesmo assim questionaram se ele se importava. E você? Quando a tempestade bate na sua vida, e ela vai bater, qual é a sua reação? Porque essa história do Mar da Galileia não é só um registro histórico bonito, é um espelho que reflete como a gente lida com crise, como a gente lida com medo. E principalmente como a gente responde à pergunta: quem é Jesus quando tudo está desmoronando? E tem mais uma coisa que você precisa entender sobre essa história. A tempestade na sua vida não vem com vento e onda, vem com conta no vermelho, vem com diagnóstico médico assustador, vem com traição, vem com demissão, vem com depressão que aperta o peito de madrugada, vem com ansiedade que não te deixa dormir. Mas é tempestade do mesmo jeito, e o desespero é o mesmo.
Você já teve aquele momento de olhar para o teto às 3 da manhã pensando, não vai dar, não tem como resolver isso. Já sentiu aquele aperto no peito que parece que você está afogando mesmo estando em terra firme? Já chorou escondido porque não queria que ninguém visse que você estava desmoronando? Então você entende os discípulos. Você é os discípulos. E sabe qual é a boa notícia devastadora? Jesus tem a mesma autoridade sobre a tempestade da sua vida que ele teve sobre aquele mar. O mesmo Jesus que falou, acalma-te para o vento, pode falar, acalma-te para a sua ansiedade. O mesmo Jesus que ordenou as ondas a baixarem, pode ordenar suas dívidas a se resolverem. O mesmo Jesus que trouxe paz instantânea para o caos, pode trazer paz para o seu coração despedaçado. Mas tem um detalhe que você precisa sacar. Jesus não prometeu que você nunca ia enfrentar tempestade. Ele prometeu que ia estar com você na tempestade. Olha o que está escrito em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não é porque eu vou impedir a tempestade, é porque ele vai estar lá, no barco, com você. E olha a loucura, Jesus estava no barco quando a tempestade veio. Ele não impediu a tempestade de acontecer, ele deixou ela vir, deixou os discípulos lutarem, deixou eles chegarem no limite. Por quê? Porque era na tempestade que eles iam descobrir quem ele realmente era. Era na crise que a revelação ia acontecer. E é a mesma coisa com você, mano. Às vezes, Deus permite a tempestade não para te destruir, mas para te revelar quem Ele é de verdade. Não o Deus da teoria, do sermão de domingo, do versículo bonito no quadrinho, mas o Deus real. O Deus que tem autoridade absoluta sobre o impossível da sua vida. Você está numa tempestade agora? Tô falando sério. Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser física, pode ser espiritual. Você está naquele barco enchendo de água pensando, não vai dar? Então presta atenção. Jesus está no barco com você. Pode parecer que ele está dormindo. Pode parecer que ele não está vendo. Pode parecer que ele não se importa. Mas ele está ali. E ele vai se levantar, e ele vai falar, e quando ele falar, a tempestade vai obedecer. Mas tem uma coisa que você precisa fazer, a mesma coisa que os discípulos fizeram. Eles acordaram Jesus, eles clamaram, eles gritaram, Senhor, salva-nos, vamos morrer! Não foi bonito, não foi religioso, não foi aquela oração elaborada com palavras difíceis. Foi desespero puro, foi honestidade crua, foi, Senhor, eu não dou conta sozinho. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele se levantou. Deus responde ao clamor genuíno. Não à performance religiosa, não ao showzinho de espiritualidade, mas ao coração que reconhece, eu preciso de ti, eu não consigo sem ti, se tu não te levantares agora, eu afundo. Salmos 107, versículos 20 e 29 dizem, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações. Fez cessar a tormenta e sossegaram as ondas. Na angústia clamaram, não na certeza, não na força, na angústia, no desespero, no fundo do poço. E o que Deus fez? Livrou, fez a tormenta cessar. Sua tempestade tem data de validade. Ela não é permanente, ela não é eterna.
Ela pode parecer infinita agora, mas quando Jesus se levantar e falar, ela vai acabar. A pergunta é: você vai clamar ou vai continuar tentando resolver sozinho, continuar tirando água do barco com baldinho? Porque, olha, orgulho não salva ninguém na tempestade. Religiosidade não acalma mar bravio. O que resolve é clamar para o único que tem autoridade para mudar o impossível. E ele tem essa autoridade. Sobre depressão, sobre vício, sobre doença, sobre falência, sobre casamento destruído, sobre filho desviado, sobre futuro incerto. Jesus olha para a sua situação e pode falar as mesmas palavras: acalma-te, aquieta-te, e vai acontecer. Mas tem uma última coisa que você precisa entender antes de eu encerrar essa história. A última coisa que você precisa entender é essa: a tempestade nunca foi o problema. O problema era a fé pequena diante de um Deus gigante. Jesus perguntou para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Repara que ele não perguntou: vocês têm fé? Ele perguntou: ainda não têm? Tipo assim, depois de tudo que vocês já viram, ainda não entenderam quem eu sou? E essa pergunta ecoa para a gente hoje. Depois de tudo que Deus já fez na sua vida, e Ele já fez, pode ter certeza, você ainda duvida que Ele pode acalmar essa tempestade também? Aqueles homens no barco saíram da tempestade com uma revelação que mudou a história. Eles descobriram que Jesus não era só um mestre, não era só um profeta. Ele era e é o Deus Todo-Poderoso em carne e osso. O mesmo que criou o mar pode controlar o mar. Faz todo sentido. E a mesma autoridade que Jesus demonstrou naquela noite sobre as águas da Galileia, ele tem agora sobre cada área da sua vida. Sobre sua saúde, sobre suas finanças, sobre seus relacionamentos, sobre seu futuro. Mateus capítulo 28, versículo 18 registra Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, não a maioria, não quase toda, toda autoridade. Isso significa que não existe tempestade na sua vida que seja maior que a autoridade de Jesus. Não existe. Pode parecer gigante, pode parecer invencível, pode parecer que vai te destruir. Mas quando Jesus se levanta e fala, ela tem que obedecer. A pergunta que fica é: você vai deixar ele acalmar ou vai continuar lutando sozinho? Então, vem comigo agora. Para tudo por 2 minutos e vamos falar com esse Jesus que acalma tempestades. Oração, 2 minutos. Senhor Jesus, nós viemos até Ti agora com o coração aberto. E com honestidade a gente reconhece: tem tempestade batendo forte na nossa vida. Tem gente ouvindo isso agora que está com medo. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo do que o médico vai falar. Medo de perder alguém. Medo do futuro incerto. E esse medo está tirando o sono, está tirando a paz, está roubando a alegria. Jesus, Tu que acalmas o mar da Galileia com uma palavra, nós clamamos: acalma as tempestades das nossas vidas, aquieta o vento da ansiedade, abaixa as ondas do desespero, traz paz onde só tem caos. A gente confessa que às vezes tentou resolver tudo sozinho, remou até cansar, lutou até não ter mais força e só agora está percebendo: a gente precisa de Ti, não como última opção, mas como única opção. Tu disseste: não temas, porque eu sou contigo. Então, Senhor, faz a gente sentir Tua presença agora, no barco, na tempestade, no meio do caos, que a gente saiba, não na teoria, mas no sentir, que Tu estás aqui, e que se Tu estás aqui, a tempestade não tem como vencer.
aumenta a nossa fé, perdoa a nossa incredulidade e revela-te pra gente de um jeito tão real que a gente nunca mais seja o mesmo, assim como os discípulos nunca mais foram depois daquela noite. Nós declaramos: Tu tens autoridade absoluta sobre o vento, sobre o mar, sobre cada situação impossível. E nós confiamos, mesmo tremendo, mesmo com medo, nós escolhemos confiar. Acalma, Senhor, aquieta, traz paz, e que quando a calmaria chegar, a gente saiba que foi Tua mão, Tua voz, Teu poder. Em nome de Jesus, aquele que os ventos e o mar obedecem. Amém. Olha, essa história mexe comigo toda vez que eu conto, porque ela é real, aconteceu de verdade e continua acontecendo hoje, de formas diferentes, em vidas diferentes. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se te trouxe esperança, se te fez enxergar Jesus de um jeito novo, cara, eu quero continuar trazendo histórias assim para você. Histórias que fortalecem a fé, que revelam quem Jesus é de verdade, que te ajudam nas suas tempestades. Então, se inscreve aqui no canal. Não é só para aumentar número não, é para você não perder os próximos conteúdos. Ativa o sininho porque o YouTube é louco e nem sempre mostra para os inscritos. E se puder deixar um like aí, ajuda demais a mensagem a alcançar mais gente que também está no meio da tempestade precisando ouvir isso. E olha, comenta aqui embaixo, me conta, qual tempestade você está enfrentando agora? Não precisa dar detalhes se não quiser, só deixa registrado. Porque quando você escreve, quando você declara, Jesus tem autoridade sobre isso aqui, algo muda, eu te garanto. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, sua tempestade tem prazo de validade. Jesus não tem. Fica na paz e fica na fé.